E se você nunca tiver um guru? Bom, essa é a realidade de 99% das pessoas. A imensa maioria das pessoas nunca vai ter um guru. Nunca vai ter sequer contato com um guru. E, consequentemente, jamais vai entender o que é um guru. E, consequentemente, vai permanecer presa à ideia de que guru é tudo picareta, é tudo enganador, todos eles são falsários. Boa parte desse imaginário foi instalada por causa do Osho, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Osho. O Osho foi um guru que cometeu diversos crimes, enfim, ele foi, diz a lenda, né, dizem os biógrafos, que ele foi uma pessoa que realmente entendeu tudo que era necessário entender das tradições espirituais que ele decidiu ensinar, que ele decidiu transmitir. Ele realmente conhecia o lado sério das tradições espirituais, mas ele preferiu se tornar um enganador, um falsário, um picareta, um criminoso. Causou muitos problemas na Índia, depois foi para os Estados Unidos, causou mais problemas ainda, foi responsável por crimes os mais diversos, inclusive foi acusado de fraudes, enfim, tem uma ficha extensa, né? Quem já viu aquele documentário que fala da vila que ele criou, né, da mini cidade que ele criou nos Estados Unidos, sabe do que eu estou falando. E acusações semelhantes recaíram sobre diversos outros gurus, muitos deles ligados ao yoga, tanto nos Estados Unidos como inclusive no Brasil, né? No Brasil também existem gurus ou supostos gurus, guru yogis, que têm enfim, biografias um pouquinho conturbadas, para dizer o mínimo. Eu não vou citar nomes aqui por motivos óbvios, né? Não quero problemas para cima de mim. Muitos desses gurus ou mestres ainda estão vivos e atuando, né? Mas, enfim, os casos mais famosos acabaram se tornando reportagens, documentários, enfim. As referências para casos como o do Osho são abundantes. O fato é que, por causa desses falsos gurus, por causa desses falsos mestres, muitas pessoas acabam até preferindo não ter contato com gurus ou com mestres que supostamente seriam mestres dentro de tradições espirituais importantes, de tradições espirituais sérias, e evitam contato com essas pessoas e por isso acabam não tendo acesso a conhecimentos que poderiam ser importantes. Uma coisa que é importante observar é que o mundo de hoje dificulta muito esse tipo de aproximação. Não apenas por causa desse imaginário que se instalou, enfim, na cultura atual, de que todo guru é um falso guru, ou seja, falso guru seria quase que um pleonasmo, né? Mas também porque é cada vez mais difícil um guru viver como guru, um mestre viver como mestre. Ele precisa produzir cursos, ele precisa ter uma presença na mídia, na cultura popular, ele precisa tornar-se acessível, o que cria uma série de problemas, porque uma das principais características de um mestre, por definição, é ser pouco acessível. Isso não é por causa de uma arrogância, por causa de uma aversão ao mundo atual, à sociedade, ainda que isso possa existir, mas se deve principalmente à própria definição de mestre. O mestre é aquele que dedica a sua vida à vida espiritual. Dedicar-se à vida espiritual
implica dar as costas para a vida não espiritual, para a vida mundana. É claro que ele pode realizar coisas que são típicas deste mundo. Ele pode, é claro, realizar coisas que são típicas dessa vida prática, cotidiana. Um exemplo muito conhecido é do próprio Nisargadatta Maharaj, que foi um dos grandes mestres do século XX, que vivia em Mumbai, numa das favelas de Mumbai. Tinha lá uma lojinha de cigarrinhos, como se fosse uma tabacaria, tinha uma lojinha lá de roupinhas de bebê. Enfim, ele tinha levava uma vida normal, uma vida considerada normal, era um comerciante. Mas, ao mesmo tempo, era um mestre. Ao mesmo tempo, foi alguém que realizou uma jornada espiritual, realizou o seu treinamento espiritual, tornou-se um guru yogi genuíno e ensinava pessoas. Então, em certos momentos da semana, ele se dedicava a conduzir satsangs, oferecia satsangs, mas levava uma vida prática absolutamente normal, como a de um comerciante. Não é necessário que você abra mão de tudo para tornar-se um mestre. Um mestre não precisaria necessariamente largar tudo e dedicar-se exclusivamente ao ensino da tradição espiritual. Isso depende muito da orientação do seu próprio mestre, né, dos ascendentes dessa pessoa que pensa em se tornar um mestre ou que se tornou um mestre, né, depende de como ele vai ser direcionado, porque a ascendência é algo extremamente importante nas tradições espirituais. Depende também das próprias inclinações pessoais desse indivíduo, desse mestre. No caso do Nisargadatta Maharaj, ele levava uma vida absolutamente normal, né? Vivia trabalhando no comércio e tudo mais. Outro grande mestre do século XX, o Ramana Maharshi, já não tinha uma vida normal. Ele vivia isolado no seu ashram. Na verdade, ele passou vários anos da vida dele totalmente isolado de tudo e de todos, em meditação, realizando a sua sadhana, e depois foi descoberto e foi acolhido, né, por discípulos, por pessoas que se tornaram seus discípulos e que criaram um ashram para ele viver e para ele transmitir os ensinamentos que ele teria para transmitir. Mas se não fosse por essas pessoas, ele provavelmente teria terminado sua vida em meditação nas ruínas em que ele escolheu viver, lá na Índia. É um caso bastante diferente do caso do Nisargadatta Maharaj. Seja qual for o mestre com quem você possa talvez ter contato, o fato é, como eu disse no começo, que quase ninguém vai ter condições ou interesse em se aproximar desses mestres. E digo isso também não apenas porque mestres genuínos são cada vez mais raros, principalmente no Ocidente, mas também porque nada neste mundo vai estimular você a realizar essa busca. Pelo contrário, tudo neste mundo vai convidar você, para não dizer que vai obrigar você, a se manter distante de toda e qualquer tradição espiritual. O que significa que, no final das contas, você não vai ter contato com tradições genuínas. E se tiver contato com tradições genuínas, talvez você não tenha nem condições de perceber que você teve contato com uma tradição genuína por meio da figura de um mestre que se colocou diante de você por um acidente do destino. É isso que acontece na maioria dos casos. As pessoas sequer têm condições de reconhecer que aquele sujeito que vem realizando uma jornada espiritual elevadíssima, ele realmente é um mestre que teria condições de ajudar você no processo de crescimento espiritual. Se a gente for pensar bem, isso é triste pra caramba, né? Porque, enfim, não ter condições sequer de enxergar um mestre quando ele aparece diante de você é um pouco trágico, ou triste, para dizer o mínimo, mas
é da natureza mesma da realidade em que a gente vive. Como eu disse, o mundo inteiro não quer que você se aproxime de um mestre. Consequentemente, quanto mais imerso neste mundo, nesta vida você estiver, menos condições, cada vez menos condições você vai ter de perceber um mestre quando ele aparecer. Aquela ideia de que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, isso é slogan apenas, é ditado vazio, porque, na verdade, você provavelmente nunca vai estar pronto para possibilitar esse aparecimento, porque cada vez menos as pessoas têm interesse no conjunto de conhecimentos que poderia torná-las prontas para essa aparição, para a aparição do mestre. Os conhecimentos necessários para que a pessoa fique pronta para realizar esse reconhecimento, o reconhecimento do mestre, esses conhecimentos estão cada vez mais distantes da nossa realidade. Uma das minhas brigas aqui é justamente no sentido de manter esse conhecimento vivo. E chega a ser curioso quando eu publico algumas coisas, né, nos meus diversos canais, e às vezes aparecem pessoas ali criticando, fazendo críticas que são absolutamente mundanas. Só para citar um exemplo, né, recentemente eu publiquei coloquei um post lá numa das minhas redes sociais em que eu mostrava algumas posturas e tudo mais e fazia uma crítica em relação àquelas posturas, e apareceu uma pessoa ali comentando que mas você só colocou foto de mulher, você não colocou foto de homem, por quê? E começou a me acusar de discriminações de vários tipos. Não faz o menor sentido isso. A pessoa está num nível de entendimento, de um conhecimento, que não dá nem para se comunicar com essa pessoa. É impossível transmitir o conhecimento verdadeiro para uma pessoa que está preocupada se eu coloquei mais ou menos fotos de mulheres ou de homens. Ou ainda, uma outra que apareceu comentando, se queixando que eu fiz uma referência a pessoas magras, mas e as pessoas gordinhas, como é que ficam? Gente do céu. Percebe o nível em que essas pessoas se encontram? De que assuntos essas pessoas estão falando? Com que temas essas pessoas estão preocupadas? E o quanto isso é distante do que o yoga realmente é? Do quanto isso é distante dos conhecimentos que seriam necessários para essas pessoas reconhecerem um mestre verdadeiro. E o que é mais curioso é justamente esse grau profundo de desconhecimento do yoga que torna essas pessoas permeáveis, suscetíveis às picaretagens que a gente vê por aí. O que eu quero dizer é que muito desse pensamento, esse pensamento baixo, é o que torna essas pessoas presas muito fáceis para criminosos do yoga, para picaretas do yoga, para falsos gurus, para pessoas que vão apelar para discursos, para retóricas emocionaloides, para conquistar os corações dessas pessoas e, consequentemente, os bolsos, as mentes, e assim criarem clãs de absoluta e profunda ignorância. O que aconteceu na Índia e depois nos Estados Unidos, por meio do Osho, né, a partir da liderança do Osho, é um reflexo disso. Ou melhor, é o germe do que a gente vê acontecendo hoje. E é isso que explica
por que é que essas pessoas jamais vão ter acesso a um mestre? Falta conhecimento, até mesmo para que essa pessoa entenda o que é um mestre, o papel que um mestre tem dentro da tradição, dentro de uma tradição de yoga, e o que é esse conhecimento profundo que só pode ser obtido por meio da transmissão direta de mestre a discípulo.